Estamos de volta, programa Norte em Ação, no quadro Alô Doutor, e com a grande satisfação estamos recebendo mais uma vez dentro do programa o Dr. Luiz Fernando Gama de Medeiros, advogado, participando aqui conosco para trazer informações sobre uma das coisas que realmente tivemos aí durante um período da nossa história, vou ser mais preciso, no plano verão, os planos econômicos da época, onde surgiam vários, né, e evidentemente trouxeram alguns prejuízos para poupadores, na época de 1989, aí para a gente se localizar no tempo, estamos nos referindo. E nesse sentido, ele vai trazer algumas informações e objetivamente para aqueles poupadores que tiveram as suas poupanças, aí, vamos dizer assim, defasadas, e em especial no Banco do Brasil. Tudo bom? Bom dia, César. Tudo bom? Que nos assiste. Realmente a temática até então parecia ser uma temática já resolvida no âmbito dos nossos tribunais superiores, mas há realmente um fato novo que precisa ser trazido a todos, esclarecendo especificamente o plano de 89 e os poupadores do Banco do Brasil. Mas fazendo só um breve resgate dessas ações, se tornou um fato notório que o Brasil passou, desde 87 a 91, por 4 planos econômicos e uma mudança também monetária, né? E isso fez com que os bancos não creditassem, na época, os juros e os expurgos da poupança como deveriam ter sido e conforme era previsto. Isso desencadeou uma série de ações judiciais, foram décadas de ações, e todos os poupadores que ingressaram consolidou aquela jurisprudência que teriam direito, caso concreto, se tivessem realmente conta poupança naqueles períodos de cada plano, o direito a resgatar aqueles expurgos inflacionários, né? Os juros creditados a menor. Tínhamos consolidado o entendimento que o prazo para ingressar com essas ações eram de 20 anos. Então, 2009 seria o prazo final para o plano verão, por exemplo. Outro entendimento jurídico que veio crescendo foram os ajuizamentos das ações coletivas. A tutela coletiva ela se desenvolveu muito na ciência processual, principalmente após o regime do Código de Defesa do Consumidor, como esse facilitador da prestação jurisdicional, no sentido de uma decisão poder abranger uma categoria de beneficiados e assim também diminuir o volume de trabalho judiciário, podendo que aquela única sentença ela possa depois ser cumprida individualmente, não necessitando que cada poupador ingressasse individualmente, né, e trouxesse esse volume de trabalho. Se tinha uma esperança que o prazo de 20 anos tinha se considerado prescrito, interrompido, em função do ajuizamento de muitas ações civis públicas, seja por Ministério Público e associações civis, espalhadas por todo o Estado, também no nosso Estado e outros Estados. Cada banco foi se sujeitando a uma determinada ação civil pública, dependendo do período e do plano. O que aconteceu recentemente? O STJ entendeu que a maioria dessas ações civis públicas foram consideradas prescritas. Ou elas haveriam ter sido ajuizadas 5 anos após o plano, ou não estariam dentro do prazo prescricional próprio, né? Então, ainda está indefinido aquele poupador que não ingressou dentro dos 20 anos, se a ação civil pública que ele dependia como fundamento para interromper o prazo da sua ação, se agora com esse julgamento negativo, com essa posição nova do STJ, se a ação já não estaria fora do prazo. Então hoje mais ou menos consolidou esse cenário, ou você ingressou dentro dos 20 anos, ou você tem essa indefinição ainda a ser resolvida pelo próprio STJ, se a sua ação individual que dependia da ação coletiva, ela vai ser considerada dentro do prazo. Até então era o entendimento que nós tínhamos a respeito da matéria, tanto nós advogados e os demais colegas, né? O que tem de novo, o que é novo e realmente está sendo trabalhado aqui no Rio Grande do Sul há pouco menos de um ano, em alguns outros estados há mais de São Paulo, principalmente da onde originou. Quanto ao Banco do Brasil, especificamente os poupadores de 89, o Plano Verão, existe uma ação civil pública ajuizada pelo IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor. A ação foi ajuizada em 1993 e chegou ao término no Supremo Tribunal Federal em 2009. 16 anos de processo. Foi uma peregrinação longa, né? Um longo processo de conhecimento. E se consolidou o direito dos poupadores com a novidade que a essa decisão foi dada abrangência nacional. O que importa é dizer que todos os poupadores do Brasil que tenham conta poupança no período de janeiro de 89 estão favorecidos por essa decisão.
É oportuno destacar que hoje o entendimento atual do STJ é no sentido de que as ações civis públicas, se ganhas e transitadas em julgado, elas têm eficácia para o seu território, para seu estado, ou a comarca especificamente onde a decisão foi proferida, né? Essa ação civil pública rompe com esse novo entendimento, uma vez que ela transitou no STF, não foi o STJ que deu a voz final, e permite hoje ao poupador ingressar diretamente com cumprimento de sentença, a execução deste título coletivo. Muito bem, então para a gente poder destacar e pontuar bem essa situação, porque tem um foco bem direcionado que é a questão dos poupadores do Banco do Brasil. Então, esse universo coletivo, evidentemente que as execuções todas propostas, que serão propostas no caso, é com esse cunho, né, com essa vertente. E nesse sentido, o que se pode dizer assim para o pessoal que está lá ligado com a gente, doutor Luiz Fernando, que possa realmente contribuir e tirar aquela dúvida, porque normalmente o pessoal fica um pouco cético, até porque já passou muito tempo, né? Exatamente. Então, para a gente poder assim embasar bem e dar uma tranquilidade maior para a pessoa realmente pensar em ingressar com uma ação e estar bem embasado nisso. Claro. Então, eu orientaria o poupador inicialmente. Eu lembraria que essa ação civil pública ela já chegou ao final, está transitada em julgado no Supremo Tribunal Federal, chegou ao final em outubro de 2009. Então está consolidado realmente esse entendimento que o título judicial coletivo ele pode ser executado individualmente. O prazo de execução, o entendimento é de 5 anos após o trânsito, então teríamos até 2014 ainda para buscarmos as informações necessárias. O que o poupador precisa? Precisa realmente dos extratos, né? Somente o extrato no período de janeiro de 89 conta com data de aniversário até o dia 15, poupança abaixo disso não vai se enquadrar, porque do dia 16 em diante o creditamento de juros foi correto, então a lesão está do dia 1º ao dia 15 de janeiro. Então o poupador ele pode buscar a sua agência, ou se ele tiver dificuldade, sentir que há uma resistência por parte do banco, muitas vezes por ainda não estar aparelhado suficientemente para atender essa solicitação, que ele busque um escritório que possa fazer esse pedido administrativo por ele, né? Em mãos disso, com os extratos é possível apurar o valor individual de cada crédito e aí sim iniciar com o processo de execução. Vale lembrar que realmente é só para o período de 89, os demais planos do Banco do Brasil não estão acobertados por esta ação civil pública ganha, então não seriam objeto dessa discussão. Somente poupadores do Banco do Brasil. Banco do Brasil. E também vale dizer que todo o Brasil foi beneficiado. Então, comarcas do interior também têm direito, não precisa se ajuizar na capital, pode se ajuizar na sua comarca, de preferência, né? O banco, inicialmente, ele tem uma tese defensiva de que, como a ação foi criada, o título coletivo foi criado no Distrito Federal, lá deveria ser ajuizado o processo. Porém, o próprio STJ, o nosso tribunal, diz que seria inviável exigir de um poupador individual, de um credor já lesado e beneficiado, que ele tivesse que contratar um escritório em outro estado para exercer um direito. Inclusive violaria a temática do Código de Defesa do Consumidor, né? Diretamente. Exatamente. O credor ele tem direito a executar no seu domicílio, mas munido desses documentos. Realmente, se ele não tiver o extrato, se ele não tiver apurado que está no período, não adianta ingressar com o processo, né? Muito bem. Então eu quero aproveitar e deixar aí o telefone aí, e-mail para você fazer seus questionamentos, suas perguntas. O quadro do doutor sempre à disposição e prestando esse serviço de utilidade pública. O telefone é o 30 23 47 25, nosso e-mail alodoutor@ig.com.br. Então você pode, inclusive depois que a gente concluir, que terminarmos o programa, você pode continuar perguntando, encaminhando aí para a nossa produção. Então, doutor Luiz Fernando, eu gostaria agora, claro, das suas considerações finais e colocando aquilo que julgar mais importante, pertinente a essa questão em particular, que é justamente o Plano Verão de 1989, direcionado aos poupadores do Banco do Brasil. Ao poupador do Banco do Brasil, eu deixo a seguinte mensagem. Se você recebeu uma orientação jurídica no sentido que está fora do prazo, não poderia mais nada ser feito, pode reconsiderar essa orientação. Essa ação civil pública não são ações civis públicas movidas pelo Estado do Rio Grande do Sul, pela nossa defensoria, que realmente não terão êxito no STJ, porque pegam esse novo entendimento. Foi movida pelo IDEC em São Paulo e depois no Distrito Federal. A abrangência nacional, você realmente está cobertado.
Solicito que busque um escritório de confiança, um profissional que possa lhe ajudar junto à busca desses extratos, que é o documento essencial, ou tendo um bom relacionamento com o gerente do seu banco e direto ao banco. Isso também, para casos de pessoas já falecidas, os familiares também têm legitimidade para reclamar esses direitos. Nesses casos também. Nesses casos específicos também, né? Não precisa estar vivo para reclamar. Se enquadrar nesse período, realmente terá direito. Então fica a opção, ou busque direto ao banco, ou melhor, buscar um profissional que possa intermediar essa busca com mais detalhes e especificidade, né? Muito bem. Os as orientações pertinentes que são importantes, né, no encaminhamento, uma execução dessa característica. Muito bem. Então vamos agradecer aqui, mais uma vez, a participação do Dr. Luiz Fernando Gama de Medeiros, quadro Alô Doutor, muito obrigado pela participação, pelas informações e até esclarecimentos aí, trazendo, inclusive, novidades no sentido de algo que já se tinha como superado. Exatamente. E, na verdade, voltando aí, a questão é o debate jurídico. E quero lembrar também que o endereço, né, do Dr. Luiz Fernando, aí no rodapé do vídeo, é a Avenida Carlos Gomes, número 1155, conjunto 602, e o telefone que você pode anotar ainda. E também, né, obter mais informações é o 3330-3938. Eu disse 3330-3938. Então você que está ligado com a gente, fica aquele convite especial para manter a sintonia, que num instante só a gente volta.